Eu poderia falar o currículo aqui, mas vocês já leram. O que eu posso dizer de forma bem carinhosa é que estava minha esposa e eu andando por Goiânia, numa daquelas noites de sábado, onde o adventista não tem muito o que fazer. Casados, vocês me entendem, solteiros, vocês chegarão lá. E resolvemos passar numa confeitaria, né? Pedimos perdão para várias mares que existem por aí, mas nós procuramos uma na linha mais saudável, embora a gente goste de outras confeitarias, não posso citar o nome por respeito. E aí encontramos Mari Uemura. Resumindo a história, amamos o produto, pessoa na simpatia, fomos lá algumas vezes e surgiu a oportunidade de trazê-la para estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Eu acredito que, assim como os outros dois, a apresentação dela vai fechar com chave de ouro. É com você. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, mas não somente da minha história de empreendedora, como que eu resolvi virar empresária, mas das decisões audaciosas que me trouxeram até aqui. E se vocês conseguirem se conectar um pouquinho com essa minha história, eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês a dar um próximo passo na jornada de vocês. Se eu conseguir passar aqui. Primeira virada da minha vida. Pouca gente sabe, mas antes de eu entrar nessa área da gastronomia, da cozinha, eu quase me formei em arquitetura. Eu já estava lá, quase terminando meu curso, estava empregada, estava com um caminho perfeito traçado à minha frente. Tudo certo, e da noite para o dia eu resolvi largar tudo e seguir um novo caminho. E por que eu fiz isso? Na verdade, na época, o que me motivou a mudar tudo isso não foi um sonho, não foi uma inspiração, mas uma profunda depressão que eu estava passando. O que acontece? Assim como sempre e em tudo na vida, eu sempre fui extremamente dedicada em qualquer coisa que eu fizesse. Então, assim, eu virava noites, quando eu falo virava noites, eu ficava assim, uma semana inteira acordada, 8 dias seguidos, sem dormir, com alucinação, porque eu queria entregar sempre o melhor projeto, a melhor maquete, tudo impecável, tudo perfeito, inclusive não só na faculdade, para os meus empregadores também, né? Eu queria que os clientes recebessem o melhor projeto de arquitetura, que fosse tudo sempre incrível. E é lógico, estava acabando comigo, né? Com a minha saúde, tanto física quanto emocional. Eu já estava, assim, lá no fundo do poço. E aí, lá no fundo do poço, numa noite, sozinha, em casa, pensando, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Porque um pequeno detalhe é que eu detestava arquitetura. Eu nunca gostei de arquitetura, eu nunca escolhi fazer o curso de arquitetura. Foi aquela coisa assim, a vida me levou. E olhando para tudo isso, eu pensei, eu prefiro não ser essa pessoa perfeita, que todo mundo olha e pensa, meu Deus, tudo certo, tudo perfeito na vida dela, mas viver, escolher a minha vida, do que ser perfeita e não escolher nada, e nem ter a chance de viver a minha vida, de ter as minhas próprias escolhas. E aí eu larguei tudo, da noite para o dia, literalmente. Larguei a faculdade, larguei o emprego e fui começar do zero. E quando eu digo zero mesmo. Eu fui ser garçonete na época. O que acontece? Mesmo resolvendo que eu ia largar tudo e já trabalhando ali como garçonete, de cara eu já pensei em empreender. O que eu fiz? Eu sempre gostei, sempre tive paixão por confeitaria, por bakery em geral, né? Sempre tive essa memória afetiva de fazer doces em casa para os outros, aquela coisa linda. Sempre fui muito nerd também, então eu gostava muito desse mundo fantasioso, de monstrinhos, dessa vida utópica, dessa fuga da realidade. Principalmente como eu trabalhava demais, minha vida era muito pesada, eu gostava muito dessa ideia de poder fugir para outros universos, né? E pensei em criar uma confeitaria onde as pessoas pudessem fazer isso também. Pudessem se desconectar da realidade, chegar lá, aquele momento mágico, aquele momento só seu.
E era isso que eu queria fazer. E fui lá, como sempre, entrei de cabeça. Já fiz logo uma marca com tudo, com identidade visual, com tudo lindo. Aquele sonho. E cometi um clássico erro que muito empreendedor comete na primeira vez que empreende. Tinham algumas amigas minhas que estavam assim meio perdidas na época, não sabiam o que elas iam fazer. Eu falei, bora comigo, gente. Vamos embarcar aqui no meu sonho, que eu já tenho um projeto, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E elas toparam. E claro que de cara foi maravilhoso, tudo lindo, todo mundo, aquela alegria, aquela lua de mel, todo mundo cheio de projetos. E foi maravilhoso no começo. Mas passou um tempinho, a gente percebeu que a gente não tinha o menor alinhamento profissional. A gente não tinha a mesma linha de raciocínio, cada uma entendia de forma diferente o que era empreender. E a gente era também muito amadora na época, né? Então, é claro que não deu certo e cada uma foi seguir a própria vida. E o que eu tirei de experiência disso? Eu percebi que eu não tinha experiência nenhuma de mercado, não sabia empreender e não tinha conhecimento técnico daquilo que eu estava fazendo. E fui atrás disso. Pensei, eu vou me aprimorar. Se eu quiser entrar no mercado mesmo, se eu fazia tudo tão bem feito lá atrás para os outros, por que eu não vou fazer direito e bem feito aqui por mim mesma? Então, fui atrás de buscar conhecimento. Lá para frente, numa nova fase da vida, quando eu já tinha bastante experiência de mercado, então, já tinha trabalhado bastante fora, trabalhado para os outros mesmo, em confeitarias tradicionais, trabalhado com eventos, com parcerias, feito encomendas em casa por muito tempo também, cursos, né? Já estava me formando em gastronomia, pensei, é a hora, vou começar novamente. E, nessa época, a minha grande paixão eram aqueles doces extremamente delicados, extremamente confeitados. Sabe aquelas flores realistas que você olha nos bolos de casamento e parecem flores de verdade? Era aquilo que eu adorava fazer. E aqueles rococós, aqueles arabescos feitos de glacê real, era isso que eu fazia. E não tem nada a ver com o que eu faço hoje, absolutamente nada. E como foi que isso tudo mudou? Na época, eu estava vivendo um conflito interno. O que acontecia? Tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu era extremamente fit, super atlética, treinava todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, comia tudo saudável, bebia 4 litros de água por dia. E é lógico, eu não comia açúcar. Nada de açúcar, nada de glúten, nem de lactose, farinha branca, nem pensar. Ou seja, eu era 2 versões de mim mesma, super conflitantes. Enquanto eu estava lá decorando e fazendo aqueles doces lindos, maravilhosos para os outros, eu mesma não comia nada daquilo. E eu ficava pensando nisso. Por que eu vendo para outras pessoas aquilo que eu não acredito, que eu nem tenho coragem de consumir? E aí veio a segunda virada na minha vida. Não é que eu não comia doce, mas eu não comia nenhum doce tradicional. Nada que tinha na rua, nada que era feito por aí na rua. Eu comia os doces que eu fazia para mim mesma, que os meus amigos chamavam de doces feios. Que eles falavam, essas porcarias que a Mari carrega por aí. Por que eu não comia essas coisas da rua? Porque eu olhava e falava, gente, eu não vou pôr isso aí para dentro de mim, não vou comer isso aí, não é saudável. Então, eu só comia coisa que eu fazia. Mas, gente, era uma coisa horrorosa. Era assim, não precisava ser bonito, não precisava ser gostoso, não precisava ter textura. Ele só precisava ser saudável, ser nutricionalmente balanceado, ter tudo que eu precisava ali e pronto. E eu carregava isso para todo lugar que eu fosse. Então, faculdade, treino, academia, trabalho, todo lugar que eu fosse, eu estava ali com minha marmitinha, com os meus doces feios. E o que acontece? Uma grande surpresa é que as pessoas começaram a me pedir esses doces, fazer encomenda desses doces para mim. E na época eu pensei, né, gente, esse povo está louco, por que eles querem essas coisas horrorosas que eles mesmos podem fazer em casa, sendo que eu vendo essas coisas super bonitas. E aí eu comecei a topar essas encomendas, por que não, né? Eu já fazia, afinal, doce para vender, por que não fazer
doces saudáveis, doces que eu acreditava, que eu consumiria. Só que, para fazer para os outros, eu já não achava legal fazer eles feios, do jeito que eu fazia para mim. Porque uma coisa que eu achava absurda na época era essas culinaristas, essas confeitarias saudáveis que tinham por aí, usar como desculpa o fato de ser saudável para fazer as coisas muito feias, muito horrorosas, sem gosto nenhum. E eu pensava, sabia, né, na verdade, eu era uma gastrônoma já experiente e muito exigente, e eu sabia que não precisava ser daquele jeito. Porque uma coisa era eu fazer para mim aquilo, feio, horroroso, tanto faz, não me importava. Outra coisa era eu cobrar dinheiro de alguém para comer uma coisa daquela. Não, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a estudar aquilo. Fui a fundo naquilo, comecei a estudar ingrediente por ingrediente, sempre adorei estudar, ir atrás das coisas. E eu fui me apaixonando mesmo, assim, pelos ingredientes, o que cada um podia me trazer. Porque uma coisa era você pegar uma farinha e trocar por outra, e lógico que aquela receita não ia dar certo. As propriedades das coisas não eram as mesmas. Então, eu comecei a avaliar o que esse ingrediente traz para essa receita. Esse aqui traz umidade, esse aqui traz liga, né? Esse aqui traz estrutura. Como eu posso fazer para fazer um doce que seja parecido com doce tal? E aí eu comecei a criar minhas próprias técnicas, minhas próprias receitas, porque essas receitas de internet não serviam para nada. E aí eu fui, através disso, criando, ficando obcecada, apaixonada por isso, e percebi que esse era um mercado que dava para eu explorar, e que não tinha desculpa técnica para ser mal feito e feio e sem gosto. E aí veio um momento crucial de decisão na minha vida. Chegou a Páscoa de 2016. O que acontece? Toda Páscoa era, para mim, um momento muito importante do ano, porque era um momento do ano em que eu podia fazer caixa, que era um momento muito rentável para mim. Geralmente, eu ganhava na Páscoa dinheiro para o meu ano inteiro. Mesmo quando, assim, isso fazendo confeitaria normal, gente. Não saudável, né? Então, era um momento muito importante para mim. Só que nesse ano eu estava fazendo coisas fits. E aí me bateu aquela dúvida, né? Como que eu vou fazer? Eu vou falar para todo mundo que eu dei uma pausa nos doces fits e que eu vou fazer uma Páscoa normal, que era financeiramente segura para mim já, eu já sabia que eu tinha retorno naquilo, já tinha clientela, já tinha público, ou eu ia arriscar e fazer uma Páscoa saudável, que eu nunca tinha feito antes, que eu não sabia se teria retorno financeiro, não sabia se alguém ia comprar aquilo, era uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí, pensei e resolvi arriscar. Porque pensei, já estou dentro, né? Vamos lá, que seja o que Deus quiser e boa sorte. E fiz. Anunciei da maneira que dava para anunciar, porque na época não tinha muito assim como anunciar. E falei ali boca a boca para as poucas pessoas, né? Que eu ia fazer essa Páscoa diferente esse ano. E, para minha surpresa, eu comecei a receber um monte de encomendas. Virei noite fazendo ovo. E foi a minha melhor Páscoa até então, a Páscoa que eu mais faturei. Chegou gente assim de todo canto, gente que eu não conhecia, que pegou encomenda comigo para isso, pegou contato para encomenda futura. E foi assim uma grande surpresa para mim. E foi aí que eu percebi que eu achava que estava no caminho certo, que tinha mercado ali que poderia ser um caminho para mim. O que acontece? Que essa Páscoa, ela foi assim a gota d'água para eu perceber que era o fim da minha cozinha de apartamento de 1,5 m², que era o que eu estava usando para fazer as minhas encomendas na época. Eu simplesmente fiquei, minha casa inteira virou uma cozinha, um ateliê, e eu não aguentava mais aquilo, e eu vi que não cabia mais ali continuar com isso. E pensei, preciso de um espaço só para isso, um espaço exclusivo para poder fazer as minhas encomendas. E fui atrás. Na época, eu fui atrás da Goiás Fomento, peguei um empréstimo e aluguei uma salinha, uma sala branca mesmo, simples.
e reformei para transformá-la numa cozinha, né, numa cozinha própria para alimentação industrial. E a minha ideia era muito tranquila, muito simples. Eu ia continuar fazendo os doces ali eu mesma, pegar as encomendas, eu só ia ter um espaço organizado fora de casa para poder trabalhar direito. Só que nunca deu tempo de ser o ateliê que eu imaginava. O que acontece? Entrei na cozinha e estou lá fazendo minhas encomendas e logo de cara começou a aparecer gente na porta. Os clientes começaram a ir até o ateliê achando que eles iam encontrar coisas lá pronta entrega. E tanto os clientes que já me conheciam, quanto pessoas novas que eu não conhecia, gente que foi indicando gente. E quando eu vi, eu passava o dia atendendo gente, respondendo no WhatsApp, pegando encomenda, atendendo, fazendo coisa pronta entrega para o pessoal que estava lá. E quando eu vi, eu estava trabalhando à noite, estava fazendo a produção da cozinha à noite, porque de dia eu não tinha tempo de produzir e atender. E então, lógico, eu fui lá e contratei uma auxiliar. E logo em seguida, uma atendente. E logo em seguida, outro auxiliar. E, lógico, virou uma loja, né? Nunca chegou a ser um ateliê. E aí eu percebi que, com certeza, eu estava no caminho certo. Porque eu estava crescendo, estava tendo demanda, estava super empolgada com aquilo. E aí veio um baque. Eu descobri que meu cliente não era quem eu imaginava. O que acontece? Eu sempre pensava que meu cliente era como eu. Uma pessoa que estava ali, que era atleta, que queria comer saudável, que queria comer sem açúcar, uma coisa fit, com as calorias controladas. E não tinha nada a ver com isso. Não era sobre mim, era sobre eles, era sobre o meu público. E então eu resolvi analisar o meu público, estudar o meu público. Eu estava ali cara a cara com eles, frente a frente. Era um contato fácil, um contato direto. Então, por que não analisar o meu público? Eu tinha os dados deles. Então, eu comecei a analisar rotinas, hábitos, quem eram as dores, quais eram as necessidades deles e o que eles precisavam de mim, o que eles queriam que eu entregasse para eles. E nessa hora eu vi que eu estava simplesmente fazendo o que todo mundo estava fazendo. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa diferente e, na verdade, eu estava ali mais no do mesmo. Estava fazendo comida fit tradicional. E o meu público não era o público fit. Meu público era um público das restrições alimentares severas. Gente que não podia comer qualquer coisa e me via como uma solução, porque não conseguia comer fora de casa. E eu estava fazendo a coisa errada. Eu estava fazendo coisas de baixa caloria, coisa integral, e não era isso que o meu público buscava. E aí veio esse dilema na minha vida. O que fazer? Era uma decisão radical a se tomar. Porque tem uma diferença muito grande ali entre o que é um alimento só fit para um alimento restritivo. Dá para parecer que é a mesma coisa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece? Para você fazer um alimento restritivo, você não pode comprar de qualquer fornecedor, você precisa de uma estrutura específica, de uma equipe bem treinada, mais conhecimento, mais cuidado, retirar uma série de ingredientes do seu rol ali de matéria-prima, e tudo isso encarece o seu produto e restringe muito o seu produto. Então, tem várias coisas que a gente não consegue fazer se a gente trabalha numa cozinha restritiva. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia abandonar tudo aquilo, era um mercado que já estava dando certo, já estava em expansão, eu estava vendo que dava retorno, ou eu ia abandonar e fazer uma coisa diferente. Bateu aquela insegurança, né? Por que ninguém mais está fazendo isso? Será que é porque eu enxerguei uma coisa que ninguém viu? Ou será que é porque eu não estou enxergando o que todo mundo está enxergando, que não tem mercado, que não vai ter ninguém para comprar isso de mim, que eu não vou conseguir me sustentar com isso? E aí, como eu fiz para tomar essa decisão? Primeiro, intuição,
claro, todo empreendedor sempre conta com a intuição, né? A gente analisa tudo e a gente já pré-pensa ali o que a gente acha que vai dar certo, o que não vai. Segunda coisa, dados. Eu estudei meu público. Eu sabia quem era meu público. Eu estudei, eu vi que em Goiânia tinha mercado para isso. Goiânia é uma cidade grande, né, gente? Nem todo lugar teria mercado para isso. E propósito. O que acontece? A gente até pode pensar que não quer um negócio com propósito, quer um negócio só que seja rentável, que dê dinheiro, mas nas horas de dificuldade, naquela hora que você se pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? É o propósito que salva a gente. Quando você olha e pensa, eu estou dando um retorno sim para a sociedade. Eu estou sim fazendo algo de valor, algo que faz sentido para os outros e para mim. E aí eu encarei. Eu fui com tudo. Desafios e aprendizado. Quando você resolve inovar no mercado, você vai trilhar o caminho mais solitário possível. Porque ser empreendedor já é um caminho solitário. Quem empreende já sabe disso, a gente trilha um caminho solitário. Mas quando você inova no mercado, você está criando aquele caminho. Ninguém fez ele antes, ninguém vai estar ali para te dar dicas, não vai ter uma consultoria que vai poder te ajudar. Você vai inventar tudo aquilo, você vai fazer do zero aquilo e não vai ter alguém para compartilhar suas dores. As decisões vão ser suas o tempo inteiro. Mas o que vai acontecer? Você vai fazer primeiro. Você vai criar aquela experiência antes dos outros. Você vai errar, vai aprender e vai crescer. E quando outras pessoas começarem a querer trilhar aquele caminho, você já vai ser uma autoridade nessa área. E vai, às vezes, poder ajudar outras pessoas também. Nós tomamos decisões o tempo inteiro, mas aquelas que realmente mudam o jogo são aquelas decisões que ninguém mais teve coragem de tomar. E a gente nem sempre tem certezas, mas a gente sempre vai ter dados, intuição e propósito naquilo que a gente faz. Quem caminha por onde ninguém caminhou, chega onde ninguém jamais chegou. Obrigada. Senhor, muito obrigado porque até aqui conduziste a nossa vida e tudo que fazemos, tudo que somos, aquilo que buscamos e naquilo que estamos nos tornando. Perdoe as nossas falhas, aumente a nossa fé e ajude a cada pessoa, família aqui, independente de crença, ideias, daquilo que vive, o que busca viver. Ajude-os a encontrar o melhor, porque sabemos que está em Ti, conforme a Tua palavra revelada. Dá-nos uma excelente semana, um restante de ano abençoado, um novo ano que vai começar daqui a alguns dias, pela graça de Deus, confiando em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado a todos. Temos uma salva de palmas para vocês.